Queridos irmãos, queridas irmãs, esse vídeo de número 71, Ação e Reação, livro de Chico Xavier, Francisco de Paula Cândido Xavier, pelo Espírito André Luiz. Então, aqui dando sequência, observemos a história dessa dama que também foi resgatada pelos caravaneiros e que ali naquele átrio, ali ela fazia parte dos 19 integrantes socorridos pelos 10 caravaneiros, pois André, ele continua dizendo assim: ligeiro exame clínico poderia, sem dúvida, favorecer a leitura da diagnose individual. Nós já esclarecemos nos vídeos anteriores até aqui, daqui em diante, sequência. E nesse exato momento, André, ele tem um diálogo com uma dama que fazia parte dos 19 espíritos assistidos pelos caravaneiros, pois é lamentável a condição que muitos seres chegam na pátria espiritual num estado de cegueira enorme. Vamos à história. Dama simpática, abeirara-se de uma jovem senhora que vinha amparada pela ternura de uma das enfermeiras da instituição e, abraçando-a, chorava sem palavras. Essa dama chorava sem palavras. A moça recém-liberta recebia-lhe os carinhos, rogando comovente: não me deixem morrer. Não me deixem morrer. Olha que quadro, que tristeza. Não me deixem morrer, por favor. Eu imploro a todos vocês, não me deixem morrer. É óbvio que esta jovem, ela já havia, como se diz na terra, morrido. Ela já havia desencarnado. Seu corpo já havia sido sepultado.
Seu corpo, provavelmente, se não ainda consumido pelos micróbios, se encontrava em processo de decomposição, mas ela acreditava ainda estar no corpo físico. Esse sentimento que é doloroso. Isso que de fato significa dor. A dor da ignorância dos conhecimentos de Deus. Pois como se explica uma situação dessa? Então vejamos. Mostrando-se enclausurada na lembrança dos momentos derradeiros no corpo terrestre. Então vejamos. Mostrando-se enclausurada na lembrança dos momentos derradeiros no corpo terrestre. Então ela mostrava enclausurada nas lembranças. Ela guardava as nítidas lembranças, aquela impressão daquele mal súbito, daquele mal-estar, daquele momento no físico derradeiro. De olhos torturados e lacrimosos, avançou para Silas, exclamando. Olha só o estado letárgico. Vejamos aqui a hipertrofia mental. Mente atrofiada que não conseguia separar o joio do trigo. Por isso, se comportava conforme se apresenta, mostrando-se enclausurada na lembrança dos momentos derradeiros no corpo terrestre, de olhos torturados e lacrimosos, avançou para Silas, exclamando: Padre, deixa cair sobre mim a bênção da extrema unção. Por favor, Padre, tenha dó de mim. Deixa cair sobre mim a bênção
da extrema unção. Contudo, afasta de minha alma a foice da morte. Eu te imploro, Padre, afasta de mim a foice da morte. Pois esse termo, a foice da morte, não passa-se de um termo encontrado por ignorantes, despreocupados com a verdade. Porque muitas pessoas são assim. Muitas religiões são assim. Acham muito mais fácil, menos trabalhoso, enganar o indivíduo e saquear a sua conta bancária que orientá-lo. Porque sabe determinados seres que, mantendo a humanidade na ignorância, para eles é mais vantajoso. Pois temos conhecimento de que muitos políticos não deixam que escolas sejam construídas em determinadas cidades agrestes, dizendo assim, eu não preciso citar estados, justamente porque esses políticos sabem que a partir do momento que o indivíduo se instrui, o político perde a eleição. Você entende que é um estudo. Então é o caso aqui. Afasta de minha alma a foice da morte. Tentei apagar, Padre, criei esse termo agora. Tentei apagar, Padre, minha falta na fonte da caridade para com os desprotegidos da sorte. Você, telespectador, que conhece a história, obviamente nos acompanha. Você, telespectador, que desconhece essa história, reflita, analise. A que ponto chega o ser humano? Pois essa desventurada criatura acreditava merecedora do reino de Deus nesse exato momento, por ela aqui na terra
ter praticado a caridade. Mas vamos ver que tipo de caridade ela praticou? Olha só. Tentei apagar minha falta na fonte da caridade para com os desprotegidos da sorte. Desprotegidos da sorte. Mas a ingratidão, Padre, praticada com minha mãe, fala muito alto em minha consciência infeliz. Porque o orgulho me encegueceu assim tanto a ponto de condená-la à miséria. Olha só. Porque não possuía eu, há 20 anos, a compreensão que tenho agora, Padre. Pobrezinha, meu Padre. Lembra-se dela? Era uma atriz humilde que me criou com imensa doçura. Concentrou em mim a existência da ribalta festiva. Desceu a rude labor doméstico para conquistar nosso pão. Tinha a sociedade contra ela e meu pai, sem ânimo de lutar pela felicidade de todos nós, deixou-a arrastar-se na extrema pobreza, acovardado e infiel aos compromissos que livremente assumira. A infortunada criatura fez ligeiro interregno, misturando as próprias lágrimas com as da nobre matrona que a aconchegava de encontro ao peito e de mente aprisionada à confissão que fizera in extremis. Continuou qual se tivesse o sacerdote ao pé de si. Então, ela continuou como se tivesse o sacerdote ao pé de si. Quer dizer, ela acreditou ter à sua frente um padre, na pessoa de Silas, pois ela continua a sua confissão. Padre, perdoe-me, em nome de Jesus. Entretanto, quando me vi jovem e senhora de vultoso dote que meu pai me conferira, envergonhei-me do anjo maternal que sobre os meus dias estendera as brancas asas
e aliando-me ao homem vaidoso que desposei, expulsei-a de nossa casa. Oh, ainda sinto o frio daquela terrível noite de adeus. Atirei-lhe ao rosto frases cruéis para justificar minha vileza de coração. Caluniei-a sem piedade, a mãe dela, pretendendo elevar-me ao conceito do homem que desposara. Menti que ela não era minha mãe. Apontei-a como ladra comum que me roubara ao nascer. Lembro-me do olhar de dor e compaixão que me lançou ao despedir-se. Não se queixou, nem reagiu, a mãe dela, nem se queixou e nem reagiu contra ela. Mas ela expulsou a mãe dela de casa, apenas contemplou-me tristemente, com os olhos turgidos de chorar. Nessa altura, a dama que a sustentava afagou-lhe os cabelos em desalinho e buscou reconfortá-la. Não se excite, descanse, descanse. Ah, que voz é esta? Bradou a moça a desvairar-se de angústia e tateando as mãos afetuosas que lhe acariciavam as faces, exclamou sem vê-las: ó, Padre, dir-se-ia que ela se encontra aqui junto de mim? E voltando para o alto os olhos apagados e súplices, rogava em pranto: ó Deus, não me deixes encontrá-la sem que pague os meus débitos. Senhor, compadecei-vos de mim, pecadora que vos ofendi, humilhando e ferindo a amorosa mãe que me destes. Com o auxílio de 2 enfermeiras, porém, a simpática senhora que a acalentava situou-a em leito portátil e fê-la emudecer à força de inexcedível ternura. Percebendo-me a emotividade, Silas, depois de amparar o serviço de acomodação da doente, explicou. Aí vem a explicação de Silas. A dama generosa que a recolheu nos braços é a genitora que veio ao encontro da filha. Pois vejamos, a dama ali presente, que abraçara aquela moça, era a própria mãe dela,
que um dia no corpo físico expulsa de casa, colocada para a rua pela filha, ali se encontrava amparando, protegendo e sustentando a filha, sem que a filha desse conta de que aquela dama, aquela senhora, fora sua mãe, aquela que um dia ela, no corpo físico, havia expulsado de casa. Veja bem a cegueira de milhões de espíritos na erraticidade nesse exato momento. Quantos milhões de seres nestas condições se encontram? Anestesiados, letárgicos, paralisados, cegos, mudos e surdos, paralisados, mente, raciocínio, tudo paralisado, pois assistida pela própria mãe, socorrida pela própria mãe nas regiões umbralinas, e não a reconhecera. Na mesma situação, encontram-se a humanidade atualmente no ano de 2025, nas mesmas condições letárgicas. Com todo respeito, te faço a seguinte pergunta: descreva-me o que você comeu no almoço do dia anterior. 100%. Descreva-me não só o que você comeu, mas também a quantidade. Porque, na verdade, existem pessoas que comem para sobreviver, como existe aqueles que vivem para comer. Então, aqueles que comem para sobreviver encontram-se no caminho, encontram-se de acordo com os desígnios divinos, porque isso é psicologia. Agora, aqueles que vivem para comer são aqueles que ainda não sabem o que quer e que no corpo físico ainda encontram-se cegos, surdos, mudos e atrofiados, tanto fisicamente quanto mentalmente. Vamos para o próximo vídeo.